Irmãos, eu vou deixar um texto para a meditação dos irmãos, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Hoje, culto de missões. Costumo dizer que é o culto que nós somos lembrados a fazer aquilo que nós devemos fazer todos os dias, que é falar do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo aos Timóteos, a Timóteo, segundo os estudiosos, Paulo escreveu essa carta na prisão, na sua segunda prisão, pouco antes da sua morte. E quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele dá orientações, como dar orientações ao filho. Ele sabia que a sua morte estava próxima, então ele ensina a Timóteo como que ele deveria proceder quando ele, Paulo, não estivesse mais aqui. E nesse trecho que nós vemos aqui, ele diz o que Timóteo deveria fazer, quando Timóteo deveria fazer, como Timóteo deveria fazer, por que ele deveria fazer, e por último, qual que deveria ser a postura dele diante de tudo aquilo que iria acontecer. Essa carta foi escrita para Timóteo, mas ela é mais atual do que nunca, e ela fala com cada um de nós. Verdade, Deus. Quando ele começa a dizer aqui no versículo 2, ele diz: o que Timóteo deveria fazer? Prega a palavra, insta. O que quer dizer insta? Quer dizer insiste, fala insistentemente. Irmãos, hoje todos nós somos chamados para pregar a palavra. Alguns são mais tímidos que os outros têm menos conhecimento, mas para aqueles que são tímidos, nós temos que fazer o quê? Praticar. Praticar. Se você tem desejo de falar do Senhor Jesus, mas você sente uma timidez no seu coração, pratica. Pede o pastor para vir aqui na frente, pede a oportunidade, lê um versículo. Hoje você lê um versículo, amanhã você lê e explica. Amanhã você lê e explica, faz uma aplicação desse versículo. Aquele que falta conhecimento, a palavra de Deus diz que você tem que se preparar. Mas para os dois, ela diz que nós temos que fazer o quê? Orar. Orar. Para a gente pregar a palavra, nós temos que estar debaixo de oração, debaixo da autoridade que o Senhor Jesus deu para cada um de nós. Então, o que Timóteo tinha que fazer? Pregar. Aí ele fala: quando fazer? A tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não seja oportuno. Irmãos, para falar do Senhor Jesus, nós temos que estar falando do Senhor a todo momento. Por que eu falo a todo momento? Porque as oportunidades, elas estão aí a todo momento. A todo momento chega alguém perto de nós com algum problema, alguém próximo de nós passando por alguma decepção, seja ela familiar, seja ela amorosa, seja passando por alguma enfermidade, seja passando por qualquer tipo de problema. Isso é uma oportunidade para você falar do Senhor. Porque nós que temos a fé em Cristo Jesus, nós sabemos que nenhum problema nessa terra fica sem solução. Nós sabemos que nenhum problema nessa terra, tudo que a gente vai passando aqui, nada está perdido. Porque nós sabemos que nós temos um Senhor no céu, nós temos um Deus no céu que nos prometeu o melhor dessa terra. E que mesmo que aqui a gente passe pela maior dificuldade, a gente sabe aquilo que espera a gente lá no céu. Então, quando que ele tem que fazer? A todo momento. E como que ele tem que fazer? Como que ele tem que pregar a palavra? Ele está falando aqui também. Exorta, corrige e repreende, com longanimidade e doutrina. Ele está dizendo para ele fazer o quê? Corrige. Se você vê que está errado, vai lá e fala: aqui está errado, não é assim que faz. Tem que corrigir, tem que exortar, tem que corrigir e repreender. Mas também tem que exortar. Se ele vê que está bom, estimula, incentiva, desse jeito, continua assim. Então é assim que ele tem que fazer. Paulo está dando essa orientação para Timóteo.
com doutrina e com longanimidade. Longanimidade, irmãos, é paciência. Nós temos que ser pacientes na nossa caminhada cristã. Quando você for falar de Jesus para alguém, nem sempre quando você vai falar, a pessoa está pronta para ouvir. Às vezes você fala para o teu parente seu lá, está passando uma dificuldade, você fala assim, ô irmão, mas coloca nas mãos de Deus. A pessoa te dá uma, assim, que mão de Deus, estou passando dificuldade, aqui você está mandando eu falar de Deus. Às vezes você tem que ter paciência. Às vezes a pessoa não está pronta para ouvir naquele momento, mas você falou, a pessoa não recebeu? Amém. Amém. E com doutrina. O que quer dizer com doutrina? Você vai falar da palavra. Não é da sua cabeça, não é do conhecimento que você viu, não, é da palavra. Jesus, quando o inimigo tentou ele usou a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, está escrito. Então, com paciência e doutrina. É assim que ele deveria fazer. E por que o Timóteo deveria agir dessa forma? Ele está dizendo também, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, esse tempo é agora. Esse tempo é agora. Não suportarão a sã doutrina, procurarão mestres segundo a sua própria vontade, recusarão ouvir a verdade e preferirão ouvir as fábulas, as histórias mentirosas do que a palavra. Esse tempo chegou ou não? Chegou, irmãos. Está mais atual do que nunca. Hoje você vai falar da palavra para algumas pessoas, a pessoa não suporta, a pessoa não quer ouvir. Às vezes você fala assim, irmão, você está falando isso aí, mas a palavra de Deus diz isso, a pessoa não quer ouvir a verdade. Porque a verdade muitas vezes ela dói, ela faz a pessoa transformar, mudar. E a palavra de Deus ela faz isso com a gente. Às vezes você está vivendo de um jeito, você lê a palavra e ela manda fala para você que está errado. A palavra de Deus fala com você se você lê. Esse jeito que você está vivendo está errado, não é assim. E muita gente, a pessoa não quer mudar. Então a pessoa não quer ouvir a verdade, procurando mestres segundo a sua própria cobiça, a sua própria vontade. Quantas pessoas que vão atrás, procurando igrejas que vão atrás de bênção, atrás de revelação. Eu vou na igreja tal porque lá tem revelação, eu vou em tal lugar porque ele tem uma bênção para mim. Mas a maior revelação de todas é a palavra, irmãos. Aleluia. Se você ler a palavra, Deus vai falar com você. E se você estiver lendo a palavra em comunhão e o Senhor decidir revelar para um irmão alguma coisa para você, Ele vai falar, seja onde você estiver. Amém. Recusarão ouvir a verdade e preferirão as fábulas. Hoje, mais do que nunca, nós temos visto pessoas procurando fábulas, histórias de conto de fada, pregações que só amortecem o nosso coração, só acalentam o nosso coração, mas não tem transformação. E por último, tu, porém, ser sóbrio. Irmãos, como que deve ser nossa postura? Paulo fala para Timóteo, nós devemos ser sóbrios, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista e cumprir o nosso ministério. Essa é a nossa postura diante de tudo isso aqui que foi falado. Nós devemos o quê? Ser sóbrio. Ser sóbrio é o quê? Você ter equilíbrio. Você ter equilíbrio, uma pessoa equilibrada. Suportar as aflições. Você não pode ser aquela pessoa que qualquer coisinha que acontece, eu vou desistir, eu não vou ir na igreja mais não, porque o pastor falou duro comigo, o pastor chamou minha atenção, não vou lá mais não, não me deram oportunidade hoje, não. Suporta, irmãos, suporta. Às vezes você vai falar do Senhor para alguém, a pessoa vai falar de você para outras pessoas, então você vai passar por uma prova, vai passar por uma luta, por causa da palavra do Senhor. Suporta as aflições. E por último, faz o trabalho de um evangelista. O que um evangelista faz? Ele evangeliza, ele faz discípulos. É isso que nós devemos fazer. Cumpre cabalmente o seu ministério, cumpre integralmente o seu ministério. Se o Senhor colocou algo em suas mãos, cumpre. Se o Senhor te deu uma alma, trata daquela alma. Se o Senhor deu alguém para você visitar, visita. Se o Senhor colocou alguém na sua frente precisando de ajuda, bateu alguém na porta da sua casa precisando de ajuda, ajuda. Essas pessoas são as pessoas que Deus coloca na nossa frente, Deus coloca no nosso caminho. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.